Vamos seguir agora para o próximo passo, para o próximo slide aqui, para a gente poder trocar um pouco mais das nossas ideias. Agora sim, afinal, de que alfabetização estamos falando? Quais são as concepções e propostas que norteiam essa prática, dentro de uma perspectiva construtivista e da consciência fonológica também? Hoje eu quero enfatizar mais um pouco aqui durante essa nossa discussão, de que Luciana e eu estamos aqui dialogando, conversando sobre essas duas correntes, né, construtivista e consciência fonológica, mostrando as suas particularidades, mostrando as suas questões totalmente paralelas, que se conversam, ora sim, ora a gente dá uma distanciada dependendo do que está em jogo, e ora nós caminhamos dentro da mesma concepção, da mesma linha, no sentido de trabalho, no sentido de estratégias, de considerações. Por exemplo, quando nós falamos em consciência fonológica, os professores que trabalham dentro dessa perspectiva, eles consideram também todo o processo de desenvolvimento das hipóteses de escrita, assim como os construtivistas, né? Nós não falamos em abordagens diferentes. Então, lá nós enxergamos a escrita pré-silábica, as hipóteses silábicas e silábico-alfabética e a escrita alfabética. Nós caminhamos dentro dessa perspectiva. Então, é algo em comum. Mas, quanto à pauta sonora, nós temos algumas particularidades. E é isso que a gente vai discutir um pouco aqui também. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Segundo segundo a nossa concepção construtivista, todos aprendem a partir daquilo que já sabem ou que já aprenderam. Não devemos partir do zero e esquecer de tudo aquilo que já foi vivido. Há métodos mais conservadores, inclusive o tradicional, onde eu, aos meus 36 anos, quando eu entrei na escola primária 30 anos atrás, eu tive uma professora que me faz hoje refletir muito sobre a prática que ela teve naquela época, que ela tinha, né? Porque ela já era uma professora de mais idade, ou seja, se há 30 anos atrás ela estava com uma classe de primeira série, acredita-se que ela já estava há 20 na rede estadual da qual eu fiz parte. Ou seja, era uma professora de uma concepção de 50 anos atrás quanto à alfabetização. E o que eu quero dizer com isso? Eu já entrei alfabético na escola com 6 anos, mas dentro da minha sala de aula, onde eu fazia parte como aluno, ela me punha para fazer exercícios motores. Ainda eu me lembro como hoje: chuvinha vai, chuvinha vem, chuvinha de lado, chuvinha do outro, chuvinha de pé, que eram pauzinhos que nós fazíamos ora para a direita, ora para a esquerda e ora verticalmente falando. E ela só nos dava a permissão de seguir para a lição do Cacocu Ceci se nós dessemos conta do Babebi Bobu. E assim sucessivamente as outras famílias silábicas. Quando ela percebeu que eu já era alfabético, foi muito interessante porque a minha mãe já tinha falado isso a ela. Ele já sabe ler e escrever. Mas a concepção dela era outra em termos de alfabetização. Não se importava o que eu já sabia. Aqui vos fala alguém que teve a sua alfabetização, tem a sua alfabetização muito viva para discutir sobre essas questões. Ela não queria saber, naquele momento, o que o Jorge, aluno, já sabia. O que estava em jogo era o método que ela tinha que aplicar para aquela classe. Então, por que eu faço essa referência e até dou esse testemunho pedagógico quando eu fui criança, em classe de alfabetização? Porque isso hoje eu tenho muita clareza sobre. Quando nós falamos que partimos do zero, porque não considera-se nada do que o aluno já sabe. Dentro de uma perspectiva construtivista, isso é fundamental, porque nós não acreditamos em tábulas rasas. Nós não vemos os alunos como folhas de papel em branco, onde nós vamos preenchendo-as aos poucos, né? E nós partimos também de uma perspectiva da qual as nossas experiências, ela faz com que a gente desconstrua, reconstrua e construa novos saberes. Isso desde o processo de alfabetização. O processo de alfabetização pautado na repetição, que é o tradicional, ele, bom, você deve saber com certeza, né, que ele é um processo europeu, ele é um pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, e ele era um processo abrangente, que ele pegava um grande número de pessoas. Hoje, através da consciência fonológica e da fonética, nós sabemos que tudo que é repetição realmente pega um maior número de pessoas, porque os alunos reflexivos, eles são capazes de repetir. E os alunos que têm
pensamento mecanizado, que a gente chama de pensamento mecânico, eles conseguem aprender pela repetição. Só que muitas vezes o aluno ele não consegue aprender pela reflexão, que é o que o construtivismo traz. Só que o que o tradicional fazia, como você mesmo falou, ele virava todo mundo pelo mesmo tipo de trabalho. Isso fazia com que ficava um sacrifício para os alunos que já conseguiriam galgar coisas maiores, e, ao mesmo tempo, fazia com que todos da sala conseguissem atingir um determinado nível. Então, o professor, digamos assim, eu não diria que ele tinha um pouco trabalho, ele tinha trabalho de lidar com os ânimos daqueles alunos que estavam sendo subjugados, porque era um processo que subjugava o aluno. No entanto, o método fonético, o que ele traz para a gente? Ele traz a possibilidade de você compreender o espaço que o aluno ocupa dentro da sala de aula. Ao contrário do construtivismo, que faz o quê? Ele pega o que o aluno sabe e, a partir do que o aluno sabe, ele começa a construir novos conhecimentos. O método fonético, ele oferece para o aluno a possibilidade de compreender como ele sabe. E compreendendo como ele sabe, tentar entender como trabalhar para esse aluno avançar. Ao contrário do reflexivo, onde existe um diálogo entre os saberes do aluno e o que o professor está oferecendo naquele momento. Então, assim, eu acredito sim no construtivismo, mas como eu sou da educação especial, eu sei que os alunos que o construtivismo não abraça são os alunos que precisam do apoio fonológico, ou seja, quais caminhos nós conseguimos abrir portas para você avançar nos seus conhecimentos. Olha que interessante isso que a Luciana falou. Como ela, nos últimos tempos, o trabalho que ela vem desenvolvendo está relacionado à educação especial, é muito interessante quando ela diz que por que não trabalhar a questão da fonologia com esses meninos que fazem parte da educação especial? Realmente, dentro da perspectiva construtivista, há um caminho muito mais, vamos se dizer, específico a ser trabalhado quanto à alfabetização com esses alunos. Mas não é impossível realizar. É que o período que se leva para que isso aconteça é muito maior. E as questões que estão envolvidas ali o que está em jogo, dentro de uma classe regular, talvez não atenda a todas as necessidades desse aluno. Levando em consideração classes de 30 alunos, classes de alfabetização. Então, realmente, a proposta para esses indivíduos que fazem parte da educação especial, a gente precisa também repensar o espaço escolar, como é organizado para que essa proposta tenha valia. Mas, por hora, da forma que a escola é organizada, do sistema e as questões que o professor precisa dar conta, faz com que realmente seja um tempo muito curto, um espaço muito pequeno para que esses meninos possam avançar, para que a gente possa atender às suas necessidades dentro da proposta construtivista. Pensando em questões pautadas à fonologia, realmente há um movimento do qual há um avanço muito mais rápido em relação a esse tempo, a esse espaço. Agora, o que a gente precisa pensar, agora estou falando das concepções dos professores, em sua maioria ou em geral, pelo menos dentro dos ambientes dos quais eu faço parte, quanto professor formador e professor regular de sala de aula. É muito interessante quando eu vejo que todos os professores que defendem a corrente fonológica ou o método fônico, mas são correntes que pautam da questão fonológica. Eles acreditam que a sala toda pode ser alfabetizada por meio da pauta sonora. Isso pode acontecer, mas muitos problemas acontecem após esse movimento, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco em dados pelo IBGE e pelo INEP, desde 1956, quando Anísio Teixeira ainda era ministro da Educação no governo de JK. Então, a gente vai fazer um pouco de reflexão daqui a pouco em relação a esses dados. Por que não usar métodos para uma classe toda? Por que não usar uma concepção para uma sala toda? Ou pode-se misturar tudo? Pode fazer ora um pouco ora um tanto outro? Ou, para a educação especial, utiliza-se apenas isso ou os dois? Ou, o que vamos fazer para atender todos esses alunos? Gente, são questões muito, muito polêmicas e que geram boas discussões. E aí, Luciana, o que você tem para falar em relação a isso? Bom,
que eu tenho para falar em relação é que eu acredito, como você também, pelo que eu notei, que eu acredito que mais para frente até a contribuição vai ser melhor, mas eu já vou adiantando que para a sala de aula, para você realmente, efetivamente atender todos os alunos, tem aquele velho ditado, né? Nem tanto para Piaget, nem tanto para Pinochet. Isso anda no meio. E eu acho, não, eu tenho certeza nesses anos de aula, assim como eu sei que você também já deve ter visto em sala de aula, que nada que amarra expande. Tudo que é amarrado é limitado. E eu acredito em ampliação, e não em fechar ciclos. Eu acredito em expandir ciclos. O construtivismo, ele trouxe, e o aprendizado reflexivo, ele trouxe pessoas melhores para o mundo. Eu acho que a gente acaba construindo mentes melhores. Mentes pensantes, com ideias mais ampliadas. Eu acredito muito. Assim como eu acredito que se o aluno tem a base do pensamento mecânico, ele não vai alcançar, ele também precisa ser atendido. E por isso que eu acredito que nesse ponto a gente está falando exatamente A mesma linha, coisa. Gostei muito dessa sua última colocação, falando sobre esse pensamento de liberdade, de construção, essa liberdade de expressão, de mostrar como o sujeito aprende, observar como também nós ensinamos, isso faz parte do construtivismo, o professor se colocar na posição de aprendiz também, porque ele também aprende nesse processo. E se tratando do aluno, esse movimento libertador, ele faz parte profundamente da proposta construtivista. Concordo plenamente com você, Eu acredito também que seja uma forma... Não pode... Eu acredito também que seja uma forma de você respeitar o aluno, você compreender que ele, dentro da proposta reflexiva, ele tem amarras. Eu acho que também é um respeito, você entender que ele tem amarras, e você respeitar essas amarras e você oferecer um modo que ele vai confortavelmente avançar. Claro que ele vai avançar com as restrições dele, mas ele vai ter avanço. Eu nunca vi um aluno que nunca avançasse. Sim. E quando a gente fala de uma concepção construtivista, a gente já parte do princípio de que nós consideramos que todo sujeito é capaz de aprender, seja ele da educação especial, seja ele da sala regular, seja ele de onde for, mas todo sujeito é capaz de aprender. Então, quando nós trabalhamos com uma proposta construtivista, a gente já parte desse princípio, né? É verdade.